Olá, tudo bem contigo? Eu sou o pastor Paulo Araújo, esse é o nosso podcast. Quero continuar aqui, talvez seja a última parte, o último episódio, falando sobre Davi, sobre os perigos dele enquanto ele era pastor de ovelhas. E agora a gente vai falar um pouco mais a respeito dessas questões pessoais de Davi. Bom, se já não é fácil viver dentro da casa, junto com a família, ou na mesma cidade, imagina viver fora da casa, viver fora da família. Quando a gente fala em perigos externos sobre a questão de Davi enquanto pastor, a gente vai falar de todos os momentos em que ele viveu e sobreviveu pelas questões pessoais, com lutas contra leão, contra urso, questões de sol, questões de ambiente em que ele precisava estar. Toda essa situação está incluída no contexto externo. Agora, vamos falar internamente. Imagina um garoto de 14 anos tendo uma grande responsabilidade de levar e trazer as ovelhas do seu pai em uma viagem sem nenhum tipo de proteção, sem ninguém mais além dele e as ovelhas, e ter a grande responsabilidade de levar e trazer essas ovelhas em segurança. Agora, vamos pensar na mente de um garoto com essa idade, como funciona tal responsabilidade. Ora, se a gente pensar em que as responsabilidades, quando são atribuídas a nós, mexem em todo o nosso corpo. Nossa mente é incrível como ela trabalha quando há uma responsabilidade que nos foi dada. Quando essa responsabilidade chega, é como um estímulo que vai trabalhar em todo o corpo, ou seja, todo o teu corpo vai se movimentar para que essa tarefa seja cumprida. Então um menino de 14 anos, por aí, tendo uma grande responsabilidade de levar e trazer as ovelhas do seu pai, além de sobreviver, não deixar perder nenhuma dessas ovelhas. Imagina como era a mente dele, como estava o corpo dele trabalhando em prol de todas aquelas tarefas. Então, se esses perigos envolvem o lado externo, também envolve o lado interno. E aí nós podemos falar do lado emocional. Há vários fatores que podem desencadear em nós momentos emocionais tristes, e são muitos fatores que podem nos levar a variações de humor. Então, quando essa criança, quando esse jovenzinho aí de 14 anos tem essa responsabilidade, a cada momento surge um alerta. E aí esse alerta é quem faz o corpo trabalhar em prol dessa tarefa. Veja o seguinte: quando alguém está em alerta, o corpo trabalha em prol da tarefa, a mente determina que pontos desse corpo façam o trabalho e que pontos desse corpo precisa trabalhar mais do que o outro. Os olhos não se fecham muitas vezes, e aí o sono, mesmo que ele venha, é comum que as pessoas que estejam alertas não durmam, e a gente sabe que dormir é necessário para que o corpo possa descansar. O sono é
é o carregamento do corpo, é o que faz carregar o corpo. E se alguém não dorme, o corpo fica debilitado. É como se fosse uma bateria de um celular que, se você não colocar para carregar, você não vai conseguir usar porque o celular está descarregado. Assim é o nosso corpo. Então alguém que está em alerta geralmente não dorme. E se dorme pouco tempo. E os estudos também mostram que dormir pouco não é o suficiente. Além de estar vivendo grandes riscos, ainda precisava estar constantemente em alerta. E esse estado de alerta constante debilita o corpo. E um corpo debilitado não tem força. Aí, o que diferencia Davi dos demais pastores é justamente a possibilidade de se autocarregar e uma força que vinha inexplicavelmente de algo que ele não tinha como tirar. Por exemplo, se ele dormia pouco ou se ele dormia muito, dependendo da quantidade de tempo que ele tinha para parar em determinados lugares. Mas o que nos revela, o que a história revela, é que Davi, escrevendo, ele dizia: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me às águas tranquilas, refrigera a minha alma. Você pode entender que Davi pedia para que Deus, a alma, no sentido literal aqui, é as emoções. E aí Davi, nesse sentido, dizia: refrigera minha alma. Ele dizia: controle as minhas emoções, controle a minha ansiedade, controle as minhas frustrações e me ajude a entender que eu preciso passar por esse momento. É aqui onde faz a diferença entre Davi e os demais pastores. E quando ele dizia: deitar-me faz em verdes pastos, mesmo que não tivesse o pasto para que ele pudesse se deitar, ele já imaginava que, estando no deserto, ele encontraria os pastos verdejantes. E quando nós não temos nenhum objetivo, nenhuma expectativa ou perspectiva, a gente não sabe onde chegar, a gente cansa duas vezes. Então Davi se projetava nos verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. O deserto naturalmente é um local seco, que não tem água. Mas Davi já se imaginava no leito de um rio de águas tranquilas. Então é fácil entender porque Davi era diferente e conseguiu sobreviver diante de todas essas dificuldades como pastor de ovelhas do seu pai. Bom, para terminar, eu quero fazer aqui uma comparação entre essa história toda com os ensinamentos que Davi nos traz diante dessas dificuldades. Ora, se nós recebermos uma tarefa, que seja pessoal, que seja espiritual, que seja física, material ou não, nós precisamos entender que todas as nossas coisas precisam estar ligadas e entregues a Deus. E aí, quando a gente entrega a Deus, a gente precisa confiar em Deus. O que nos motiva a levantar todos os dias e a trabalhar e a andar e continuar andando e trabalhando e vivendo é justamente
a projeção que nós temos, a certeza que nós vamos chegar à margem do rio de águas tranquilas e que nós vamos chegar nos pastos verdejantes. Como isso pode acontecer a qualquer momento, o som da última trombeta vai tocar e aí nós viveremos para sempre com Ele e nunca mais teremos sede, fome, nem os olhos chorarão, nem as lágrimas vão chegar, nem morte, nem pranto, nem ranger de dente. Então, se você tem um objetivo e o seu objetivo é chegar ao céu, descanse, fique tranquilo, que essa tempestade, essa dificuldade e esses momentos difíceis da sua vida vão passar. Que Deus continue te abençoando, te guardando, te abençoando em tudo, em nome de Jesus. Amém. Grande abraço, pastor Paulo Araújo. Até a próxima.